Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está começando mais uma aula da disciplina de programação para web e agora sim a gente vai entrar na parte de PHP, então, que é o foco da disciplina aí. Então o PHP é uma linguagem de programação interpretada e ela roda no servidor. Então a gente vai ver aqui nessa imagem como funciona mais ou menos aí a linguagem PHP. Então a gente tem alguns passos aqui e começa da seguinte forma. Então nosso navegador, nosso browser, o Chrome, Mozilla, assim por diante, ele faz uma requisição HTTP para o servidor. Então ele pede para abrir um arquivo ou envia algum dado para o servidor, ok? Então esse daqui é o servidor Apache HTTP. No caso nosso aqui, esse carinha aqui é o nosso Vertrigo, certo? Na internet isso daqui vai ser um computador, um servidor, e aí esse servidor pode estar hospedando diversas páginas aí, por exemplo, o Google, o Facebook, um site que você criou e assim por diante, ok? Então quando o navegador faz essa solicitação para o navegador, quando o navegador faz a solicitação para o servidor, esse servidor ele vai buscar qual que é o arquivo que você quer, e se dentro desse arquivo tiver aí algum módulo PHP, algum trecho de código PHP, esse código PHP vai ser executado, ok? O código PHP pode acessar o banco de dados ou não, dependendo da funcionalidade que foi programada aqui, e geralmente o código PHP ele vai retornar, vai gerar alguma saída HTML, e essa saída que ele gerou aqui, ele vai devolver para o servidor Apache. O servidor Apache, por sua vez, vai responder à solicitação que o navegador fez com o conteúdo gerado, ok? Então, o navegador pede, o servidor processa essa solicitação, executa o código PHP se for necessário, acessa o banco, tudo mais, e retorna para o usuário o conteúdo da solicitação. Bom, então vamos ver em termos práticos como que funciona isso daí. Então a gente vai abrir o Vertrigo novamente, certo? Então, esse daqui é o nosso servidor Apache, já com o módulo PHP, o banco de dados tudo certinho. E a gente vai abrir também o Brackets, então, nosso editor de texto. Ok? Então, abrir o Brackets, vou minimizar ele aqui. E aqui dentro da pastinha www, então lá na unidade C, Vertrigo, www, todo o meu código PHP tem que estar dentro dessa pasta para funcionar. Então tem que estar sendo executada pelo nosso servidor Apache. Eu vou criar uma nova pasta aqui que vai ser introdução PHP. Ok? Então vou criar o meu código introdutório aqui. Vou lá no Brackets e vou selecionar, abrir aquela pasta lá. Então, Open Folder, vou vir aqui na unidade C, Vertrigo, www, introdução PHP, abrir. Então, abri a pastinha, não tem nenhum arquivo lá dentro, vou criar um novo arquivo aqui. Então, esse vai ser a página .php. Então, aqui a gente já tem uma alteração. Quando a gente está programando em PHP, então a extensão não é mais HTML. Eu posso ter código HTML aqui dentro, mas a extensão é PHP. Então já começa uma diferença aqui, certo? Então, extensão PHP. Todo código PHP, dentro do código aqui, a gente vai ter um delimitador. Então, é uma tag de início e uma tag de fim, que diz que dentro daquela tag eu tenho um código PHP. Essa tag de início e de fim vai ser essa daqui, ó. Então, o sinal de menor, interrogação PHP, e aí eu fecho aqui com interrogação, sinal de maior. Tudo que tiver aqui dentro desse início e desse fim é um código em PHP, ok? Então, eu vou colocar aqui um código básico, todas as linguagens de programação têm, que é o Olá Mundo, certo? Então, esse comando aqui, echo, ele vai escrever no meu navegador, escrever lá na minha página, essa palavra aqui, Olá Mundo. Então, echo vem de ecoar, então ele vai
dizer na tela isso daqui para mim, ok? Então vou vir aqui e vou salvar, já está salvo, e vamos testar esse primeiro código aqui. Muito bem. Então, para testar, lembrando o que a gente tem que fazer, é abrir o navegador, localhost, então estou acessando o servidor, e dentro aqui do localhost eu vou dizer qual que é a pasta que eu quero abrir. Então, quero abrir a pasta introdução, underline PHP, que é exatamente essa pasta aqui que está a nossa página 1 PHP. Aqui ele já vai mostrar que dentro dessa pasta tem esse arquivo aqui, página 1 PHP. Se eu clicar nele, ele vai e completa aqui para mim o endereço do arquivo. Então, localhost, introdução PHP, página 1 PHP. Ok? Então, ele escreveu lá, olá mundo. Veja bem, aqui eu tenho um detalhe importante. Então, por exemplo, voltando aqui em www. Na aula anterior, a gente tinha corrigido, por exemplo, a atividade da semana passada. Então, eu tinha criado os dois arquivos aqui, ó, app-index. Por padrão, o arquivo index, que é um arquivo HTML, ele está configurado aqui para abrir com o meu navegador Chrome. Se eu desse 2 cliques nele aqui, ó, ele ia abrir normalmente o formulário para mim e executar, certo? Se eu pegar e abrir com outro navegador, por exemplo, então clicar com o botão direito lá e vir aqui abrir com o Internet Explorer, vou perguntar depois, ele também iria abrir o meu código HTML normalmente. Bom, isso funciona porque os códigos HTML eles são interpretados na máquina da pessoa, então diretamente pelo navegador. O navegador que faz essa leitura do código e a exibição. Veja que aqui o endereço, quando eu dou 2 cliques, ó, é C, 2 pontos, o endereço do Windows. Então, server, trigo, www, forms, tudo mais. Se for aqui direto com o Chrome também é a mesma coisa. Então, ele vai colocar lá file, server, trigo, tudo mais. Bom, se eu fizer isso daqui com esse arquivo que eu acabei de criar, introdução PHP, ó, der 2 cliques, que ele abriu com o brackets, mas se eu vir aqui mandar ele abrir com... Vamos lá. Se eu mandar ele abrir com o Chrome, por exemplo. Ok? Então, vou desmarcar aqui para ele não abrir sempre. Então, com o Chrome, ok. Ó, veja que ele não executou da mesma forma que se eu digitasse localhost aqui, ó. Localhost barra introdução PHP, página 1. Então, aqui ele mostrou lá mundo e aqui ele mostrou realmente o texto que está aberto lá. Porque aqui, ó, o endereço é diferente, certo? O meu código PHP só vai ser executado corretamente se eu estiver acessando via o Apache, via o servidor. Então, para isso eu tenho que digitar localhost. Se eu der 2 cliques nele, ele não vai funcionar corretamente, certo? Então, vocês tomem cuidado nisso daqui. Até agora funcionava se vocês dessem 2 cliques, agora não funciona mais. Então agora você tem que digitar o endereço correto aqui. Então desde a primeira aula eu já estou meio que direcionando vocês a fazer isso daqui para não ter problema a partir de agora, certo? Muito bem, então vamos continuar. Se eu vim aqui clicar com o botão direito para exibir o código da página, só vou ter lá o Olá Mundo, então que foi o texto que ele escreveu, certo? Então, voltando para o brackets aqui, o comando echo escreve alguma coisa na tela. As variáveis em PHP, então, aquelas regiões de memória que eu posso armazenar algum valor que meu programa está manipulando, então, elas são todas as variáveis, elas iniciam com o sinal de cifrão. Então, tem cifrão, provavelmente vai ser uma variável, ok? Bom, então, coloquei aqui, ó, cifrão e, por exemplo, nota 1. Então, isso daqui já é uma variável. Eu posso criar uma variável na parte de cima, posso criar uma variável na parte de baixo. Não tem problema, não tenho um lugar correto para criar variável. Então, eu posso criar variável aonde eu for utilizar ela, certo? Pode ser em cima, pode ser embaixo, não tem problema. Diferente daquela linguagem que vocês utilizaram para aprender lógica, certo? Então, são 2 variáveis aqui.
Outra coisa interessante do PHP também é que eu não preciso dizer que tipo que é essa variável. Então, por exemplo, eu não estou falando que essa variável ela é um número, que essa variável é um texto, ou que essa variável sei lá, é verdadeiro ou falso. O próprio PHP já vai dizer para mim que tipo que ela é quando eu colocar um valor para ela. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o valor José dentro da variável, então ele vai dizer que essa variável armazena texto, ok? Se eu colocar um número, então, por exemplo, nota 5, então ele vai dizer que essa variável armazena números. Então, isso já é automaticamente dele, a gente não precisa se preocupar. Ok? Então, criei duas variáveis aqui, ó. Uma variável que chama nota 1, uma variável que chama nota 2. Para a variável 1, eu falei que a variável 1 é igual a 5, ou seja, a variável 1 tem o valor 5, e a variável nota 2 é igual a 10, ou seja, a variável nota 2 possui o valor 10. E aí eu tenho todos aqueles operadores que são padrões em todas as linguagens. Operador para somar, para subtrair, multiplicar e assim por diante. Então, poderia colocar um texto aqui, ó. Vamos lá. A soma. Vamos fazer diferente. A média da nota 1 com a nota 2 é. E aí eu venho e coloco aqui, ó. Então, por exemplo, a nota 1 mais a nota, cifrão, nota 2 dividido por 2. Tem que... Bom, nesse caso aqui a divisão não vai funcionar. Só vou modificar aqui, então, a forma. Então, dividido por 2. Certo? Então, coloquei um texto aqui, ó, a nota 1, a média da nota 1 com a nota 2 é. Então, isso é um texto. Esse ponto aqui que eu utilizei é utilizado para somar um texto com alguma outra coisa. Então, para concatenar dois textos, para juntar duas coisas. Então, isso daqui lá quando vocês estavam aprendendo Pascal era um mais, certo? Então, você podia somar um texto mais um número e aí você ia ter uma frase maior. Então, o ponto ele vai estar concatenando as duas coisas. O que eu quero concatenar? O que eu quero escrever junto aqui, juntar as duas coisas? Então, eu quero escrever esse texto e isso daqui. Então, a soma das duas notas dividido por 2, ok? Então, vamos salvar aqui e vamos testar. Vamos lá, atualizar. Então, a média da nota 1 com a nota 2 é 7,5, ok? Então, 7,5, por quê? Somou os dois, 15, dividiu por 2, 7,5. Certo? Então, variáveis e operações matemáticas. Isso daqui, aqui por enquanto eu só criei em PHP, mas isso daqui pode estar dentro de uma parte HTML, sem problema nenhum. Então, por exemplo, eu poderia recortar isso daqui, ó. Recortei todo o código. Vou vir aqui e criar aquela base de código HTML. Então, coloquei HTML dentro da página PHP, certo? Sem problema nenhum. E colocar o código PHP aqui dentro. Então, os dois eles funcionam perfeitamente juntos, sem problema nenhum. Então, eu tenho HTML e PHP executando no mesmo arquivo. Os dois eles foram feitos para isso, aliás, certo? Para eles trabalhar junto, a parte PHP com a parte HTML. Então, o PHP para deixar o HTML mais dinâmico, o HTML é estático. Então, com o PHP a gente consegue coletar informações do usuário, enviar para o banco de dados e pegar informações do banco para construir as páginas HTML. Então, não preciso criar uma página para cada notícia. Eu coloco essas notícias no banco e depois alimenta as páginas com isso. A gente vai ver depois como se conecta a banco de dados. Ok? Então, ó, juntei HTML com PHP, vou salvar novamente, atualizei, sem problema nenhum, não alterou nada. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar isso dentro de tags HTML, também não teria problema. Então, criei uma H1 e vou falar que tudo isso daqui ó, tem que ser impresso dentro do H1, certo?
Então, olha lá. O meu código PHP está dentro da tag H1 do HTML. Então, ele vai escrever alguma coisa e essa coisa que ele escreveu vai estar dentro do H1, certo? Vamos salvar, vou atualizar lá. Então, agora ficou um texto mais forte. Por quê? Vamos analisar. Botão direito, exibir código-fonte. Então, o que ele fez aqui? Ó? Toda a parte HTML normal, abriu a tag H1 e aí ele só veio e colocou o texto aqui para mim dentro do H1. Fechou o H1, ok? Então, o PHP escreveu um texto dentro das tags H1 aqui. Muito bem. Vou criar aqui uma página 2. Página 2.php. Ok? Bom, tem muita coisa para a gente trabalhar com PHP. Se a gente for seguir o que está na apostila lá, são muitos comandos. Mas a princípio, o que a gente precisa saber então? Saber criar as variáveis, ok? Saber escrever coisas na tela e ter um pouco de noção aí das operações matemáticas. Ainda sobre a parte de variável, a gente tem uma variável que é muito importante, que são os arrays. A gente vai construir uma array aqui. Então vamos lá. Então, página 2, edit, HTML e aí um template básico do HTML. Lembrando que todo código PHP começa com um delimitador. Então com a tag, abre tag PHP e fecha tag PHP. Tudo que está aqui dentro é código PHP, certo? Só lembrando que PHP é case sensitivo, então se eu escrever maiúsculo e minúsculo faz diferença, certo? Antes da gente continuar nesse arquivo aqui, só para mostrar que existe essa diferença, se eu colocasse aqui ó, na página 1, no exemplo anterior, então nota 1, veja que essa variável aqui, ó, agora eu coloquei com N maiúsculo, e aqui está N minúsculo. Ele vai reclamar, ele vai dizer que não conhece essa variável. Então, vamos lá. Vou atualizar a página, e aí ele deu um erro, falando que não foi definida a variável, que ele não conhece a variável nota 1, certo? Lá, não definido variável nota 1, ele não conhece essa variável. Então, aí ele deu erro. Se eu voltar aqui e colocar o N minúsculo de novo, aí ele vai sair o erro, então ele vai dizer que não tem problema. Se eu esquecer um ponto e vírgula, por exemplo, salvar, lá, ele vai, nesse caso aqui ele não deu erro, mas existe, provavelmente, em algumas situações aí ele vai dar erro, porque ele reclama também, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, vou lá para a página 2 e a gente vai falar sobre arrays. Array, vetores. Então, quando eu crio, por exemplo, uma variável nota 1, eu posso colocar um único valor dentro dessa variável, certo? Então, posso pôr 10, 5 e assim por diante. Se eu quisesse colocar mais de um valor dentro dessa variável, então, dessa forma que está aqui, eu não conseguiria. Então, para isso, existe um recurso na linguagem que a gente consegue criar uma variável com compartimentos. Então, é o que a gente chama de vetores. É como se fosse uma coluna do Excel, que você vai tendo células para adicionar valores, certo? Então, para isso, a gente vai colocar aqui ó, o nome da variável, e aí entre colchetes, aqui eu posso usar números para indicar, então, por exemplo, índice 0, 1 e assim por diante, ou nomes. Então, por exemplo, nota 1, prova 1, por exemplo. Então, coloquei que na prova 1 ele tirou 10. E aí, da mesma, que eu vou só mudar o nome para não ficar nota 1, não tem problema, podia ser, mas que a nota da prova 2 foi 5, por exemplo. Então, a mesma variável armazena o valor 10 e o valor 5. Só que o valor 10 é para o índice prova 1 e o valor 5 é para o índice prova 2, ok?
esse comando aqui, ó, o vardump, é um comando que eu pelo menos utilizo muito em PHP, e ele serve para mostrar o que existe dentro de uma variável. Então eu vou mostrar aqui, ó, o que está dentro da variável nota, ok? Quando eu executar. Então eu criei duas variáveis, e aqui eu vou mostrar o que tem dentro dessa variável aqui quando eu executar. Eu vou salvar, aqui eu vou substituir então por página 2. Então aqui ele vai dizer para mim, ó, que dentro daquela variável lá, ó, ele é um array, e ele tem dois índices. Um índice é o prova1, tem valor de 10 pontos, e o outro índice é o prova2, tem valor de 5 pontos, ok? Bom, se eu quisesse fazer a média também dessas duas variáveis, o que eu ia fazer? Eu teria que colocar aqui um eco, então a média é concateno, então somo duas coisas, e aí o que eu vou colocar aqui, ó, nota, prova1, mais nota no índice prova 2. Tudo isso dividido por 2. E aí se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai dar uma média errada, porque ele vai aplicar a divisão primeiro desses dois aqui, para depois somar com a nota 1. Então vou pôr um parênteses aqui para dar prioridade para executar a soma, para depois realizar a divisão. Ok? Então o processo é exatamente igual que o anterior aqui, ó. Qual que é a diferença? Que aqui eu tenho duas variáveis, nesse caso aqui eu tenho uma variável só, que é a variável nota. Só que essa variável ela tem índice, ela tem algum índice para dizer qual que é o valor que está em cada posição dela, ok? Bom, então vamos testá-la novamente, atualizar, então a média é 7,5, ok? Bom, então mais um passo aí. Variáveis, então só relembrando, tags de abertura e fechamento do PHP, tudo que está aqui dentro é considerado código PHP. Variável, toda variável começa com cifrão. Para mim, criar uma variável basta eu dar um nome para ela e adicionar um valor. Operações matemáticas, ok? E se eu quiser trabalhar com vetores, então eu coloco um colchete, abro e fecho e digo qual que é o nome do índice daquela variável, do índice, ok? Bom, acho que só para a gente dar mais um pouco de foco aqui nos vetores, deixa eu pegar e fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, quando eu criei aqui a variável nota, ok? Vamos lá. Então, quando eu criei a variável nota, foi como se eu tivesse criado uma caixinha na memória para receber um valor, ok? Então, quando eu criei nota, eu criei uma caixinha e aí eu posso colocar, por exemplo, apenas um valor dentro dela. Então, por exemplo, o valor 10, certo? Então, é uma região na memória que eu consigo armazenar um único valor. Quando eu crio um vetor, então, por exemplo, nota 1, e aí eu coloco, se eu pôr aqui o mesmo nome, vou colocar no plural para ficar diferente. Então lá, notas. E aqui eu chamo de N1, aí eu crio aqui N2 e final. Joia. Então aqui, ó, o que acontece? Eu criei uma variável só, certo? Que ela chama notas, só que ela tem índices diferentes, então ela tem o N1, o N2 e o final. Isso daqui em programação seria dessa forma. Então eu teria uma variável só que essa variável ela vai ter compartimentos. Então ela vai ter aqui, ó,
uma divisãozinha, 2, 3 divisões, certo? Uma para nota 1, uma para nota 2 e uma para final. Então, essa primeira divisão aqui, ó, ela vai chamar N1. N1. Vamos lá. Essa outra divisão vai chamar N2. Opa, N2. E a última aqui chama final. Essa daqui é a final. Certo? E aí eu posso pôr valores também aqui dentro, sem problema. Então, posso pôr aqui, por exemplo, 5. Aqui eu posso pôr 10. E aqui eu posso pôr 15, por exemplo. Qualquer valor, sem problema nenhum. Certo? Então, um vetor, ele nada mais é do que uma variável que eu posso adicionar vários valores dentro dela. E aí, para dizer que eu quero pegar esse valor aqui, 5, ou esse 10, ou esse 15, eu vou usar esses nomes aqui, ó, o N1, o N2, o final. Isso daqui a gente chama de índice, então o índice da variável. Então, o N1 é o índice onde está armazenado, por exemplo, o valor 5. Se eu quiser pegar esse valor 5, eu vou dizer o nome da variável, entre conchetes e entre a aspas aqui eu vou dizer qual que é o nome, então N1 e assim por diante. Eu posso ter índices nomeados, que são esses aqui, que tem nomes, N1, N2, final, ou posso ter índices numéricos. Então, por exemplo, pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. Depende do jeito que você cria aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei prova 1. Se eu tivesse colocado aqui índice 0, então aqui também seria 0. Então, um índice numérico, ok? Então, posso trabalhar dos dois jeitos. Bom, por que isso é importante saber desses vetores aqui? Porque quando for enviar os dados dos formulários HTML para o PHP, eu vou pegar esses dados através dessas estruturas aqui, desses arrays, ok? Então, vamos fazer um teste aí para a gente entender como que funciona. Então, vou criar aqui um novo arquivo, certo? Vou chamar esse arquivo, então, renomear aqui, opa. Então, criei file new, né? Vou salvar ele, save as. Então, vou chamar de form.php. Poderia ser HTML, não tem problema, certo? Então, form.php, vou lá em edit, HTML template. Então, criei um template. E aí eu vou colocar aqui, ó, H1, calcula média. E vou criar um formulário. Então, form, método de envio. Agora eu vou pôr get para a gente só entender qual que é a diferença de um do outro. Qual que é a ação. Então, calcular.php. Então, criei um formulário. Dentro desse formulário, eu vou criar um label for nota 1, nota 1, e vou criar um label aqui, um input, aliás. Então, input type number, name, nota 1. E aí eu fecho aqui. Vou fazer o mesmo para nota 2. Ctrl V. E um botão para submeter os dados. Então, input type submit value calcular. Muito bem. Ok.
Ok? Então, criei um formuláriozinho simples. Vai ter 2 campos e um botão. Aqui, para mim não ter que trabalhar com CSS agora, para ficar um pouco mais simples, então vou pôr um BR para quebrar a linha. Ok? Então, BR, salvar. Bom, vou abrir lá, então vai ser o form barra form PHP e ele vai mostrar aqui para mim, então, calcula a média, nota 1, calcular. Só vou mudar aqui, então, porque eu copiei e colei, então nota 1, nota 2, aqui nota 2, nota 2, ok? Então são 2 campos de texto, um chama nota 1 e o outro chama nota 2. Quando eu envio via GET, os dados eles são apresentados na URL aqui, ó. E aí, para onde esses dados são enviados? Os dados são enviados para esse arquivo aqui, calcular PHP. Se eu vim aqui clicar no botão calcular, ele vai falar que não encontrou porque eu ainda não criei esse arquivo calcular PHP. Então a gente vai criar esse arquivo aqui agora. Então vou aqui com o botão direito, novo arquivo, vou chamar ele de calcular.php, certo? Bom, então voltando aqui para o form, quando eu clicar no botão submit, então submeter, enviar, os dados vão ser enviados para a ação, para ser executada alguma ação. Qual que é a ação? O arquivo calcular PHP. Então, quando eu clicar em submeter, os meus dados desse formulário aqui, desses campos que a pessoa preencheu, vai ser enviado para o arquivo calcular. Então, vai ser enviado para esse arquivo calcular aqui. Aqui no arquivo calcular, eu vou criar aqui só um delimitador PHP para dizer que tem um código PHP aqui. E aqui eu vou colocar um eco estou recebendo. Só para a gente ver que agora vai mostrar isso daqui. Então, salva tudo. Vamos lá. Atualizar. Se eu clicar em calcular, vai mostrar estou recebendo, porque ele abriu aqui o arquivo calcular PHP. Joia? Bom, então vamos lá. No nota 1, vou supor que vou digitar um 10 e no nota 2 vou digitar 5. Então, formulário normal. A hora que eu clico em calcular, veja bem o que acontece aqui em cima. Deixa eu dar uma lupa aqui. Aí, ficou meio... Aqui, exato. Então, olha lá. Aqui, o que eu tenho? Esse pedaço aqui de código, ó, é qual que é o endereço do arquivo que eu quero abrir, certo? Então, estou abrindo o arquivo que está dentro do localhost, dentro da pasta introdução PHP, e o arquivo que eu estou executando é o calcular PHP. Depois disso daí, eu tenho aqui ó, uma interrogação. Essa interrogação, ela serve para dizer o quê? Que aqui é uma divisão entre endereço e dados, valores que estão sendo enviados. Isso daqui acontece porque a forma de envio é via GET, ok? Então, na URL aqui no endereço eu tenho uma divisão. Da interrogação para lá é o endereço do arquivo que está sendo executado e da interrogação para cá são os dados que estão sendo enviados. Então, quais são os dados? Ó, eu tenho aqui nota 1 é igual a 10, e aí eu tenho um E comercial para dizer que tem mais um dado e, então, a nota 2 é igual a 5. Quem que é nota 1? Nota 1 é o nome do campo que eu criei aqui, ó. Deixa eu fechar a lupa aqui. Então, aqui, ó. Lá no form, eu falei aqui, ó, que esse campo aqui é nota 1 e esse campo aqui é nota 2. Então, quando a pessoa digitou aqui 10, então apareceu aqui, ó, que no campo, na variável nota 1, o valor é 10 e que no campo nota 2 o valor era 5. Então, no campo nota 2 é 5. Se eu tivesse mudado aqui, por exemplo, deixasse só nota, certo? Então, o nome deste campo aqui, daquela primeira caixinha, é nota. Se eu vim atualizar a página, vou deixar, por exemplo, 7, ele vai mostrar um nome diferente aqui, ó. Então, vai mostrar que a variável nota possui valor 7.
e que a variável nota 2 também possui valor 7, ok? Então, quando eu envio via GET, existe essa divisão clara aqui na URL. Então, esse pedaço é endereço, então endereço do arquivo. Aqui, o interrogação para dizer que existe essa divisão de endereço e de dados. E depois da interrogação, então, tem quais são os dados que foram enviados. Então, a variável nota recebendo o valor 7 e a variável nota 2 recebendo o valor 7 também, ok? Então, vou voltar aqui ao nota 1 no nosso exemplo, só para ficar o padrão que estava antes. Bom, se eu colocar aqui via post, então agora o método de envio é post, ok? Eu vou atualizar aqui também a página normal, vou colocar 10, 5, calcular. Veja que aqui, ó, eu não tenho mais aquela interrogação separando endereço de dados, certo? Então só tem o nome da URL. Quando eu estou trabalhando com post, então os dados eles são enviados de forma escondida, então encapsulado dentro dos pacotes. Todos são encapsulados dentro dos pacotes, mas eles não são visíveis pela URL, ok? Quando eu envio via GET, eles são visíveis aqui. Quando eu trabalho com post, eles não são visíveis. Então tem um pouco mais de segurança, as pessoas não conseguem visualizar quais são os dados que estão sendo trafegados de forma mais clara. Ok? Muito bem. E aí, como que eu faço para pegar esses dados no arquivo calcular? Então, que é o arquivo que vai ter que fazer a conta da média, certo? Vou voltar aqui via GET. Então, a primeira execução vai ser via GET. Então, enviando os dados pela URL. Não muda muita coisa, acaba que sendo sempre o mesmo padrão. Então, vou enviar via GET. E aqui no calcular, o que eu vou fazer? Então, vou criar, por exemplo, uma variável N1, certo? E dentro dessa variável, eu vou dizer que eu quero utilizar uma variável que é um array superglobal, que a gente chama, get. Então, cifrão, ok? Underline, e aí get. Porque o protocolo nosso de envio é get. E aqui eu vou dar, dentro do conchete, lembra que conchete é quando eu estou trabalhando aqui com colchete eu tenho um vetor, eu vou dizer aqui qual que é o índice desse vetor que eu quero. E o índice aqui vai ser exatamente o nome da variável. Então, por exemplo, nota 1 ou nota 2. Ok? Então, eu vou pegar aqui nota 1 e aqui o que vai acontecer? Então, eu vou estar pegando o valor que foi enviado via GET, que é a nota 1. E aí eu estou pegando o valor da nota 1 e adicionando nessa variável nova que eu criei, que chama N1. Vou fazer a mesma coisa aqui para o N2. Ok? Então, N2. E vou colocar também cifrão, get. Tem que ser em maiúsculo, porque é case sensitive. Se pôr em minúsculo vai dar errado. E nota 2. Ok? Então, eu peguei as duas notas que foram enviadas via get. Posso fazer a média normal aqui. Então, média é igual a, abre parênteses, nota 1 mais, aliás, N1 agora, né? N1 mais N2, sempre com o cifrão na frente, dividido por 2. Joia? E aqui eu mostro o resultado. Então, o resultado da média entre. Aí eu vou colocar aqui só para a gente ver, ó. Então, N1 e N2. Então, aqui vai mostrar os valores que foram enviados, que é o que está dentro dessas duas variáveis aqui, ó. Entre o N2 e aí eu vou pôr média aqui. Ele vai mostrar, então, tudo em uma frase. Vou salvar. Já salvei. E vou testar aqui, ó. Então, atualizar. Nota 10 e 9. Calcular. Ó, o resultado da média entre 10 e 9 é 9,5. E aqui em cima eu tenho lá que a nota 1 vale 10 e a nota 2 vale 9. Se aqui eu alterasse, por exemplo, ó, nota 1 é igual a 20 e der um Enter,
automaticamente ele já vai mudar lá. Então, entre 20 e 9 é 14,5. Então, o problema de trabalhar com get é que a pessoa pode alterar aqui na URL o valor, e aí talvez isso não deixe muito seguro o que a gente está querendo construir, certo? Bom, e se fosse via post? Bom, então se fosse via post, eu ia ter que vir aqui no form, trocar o método de envio, então enviar por post, aí a gente salva, e no calcular, que é o que vai receber os dados, em vez de ser get aqui, vai ser post maiúsculo. Então, post, ok? Então, só muda isso. Então, agora eu vou pegar também os valores via post. E o que muda na prática aqui, ó? Então, atualizei, vou digitar 25. Supondo que a nota 1 foi 20, a nota 2 foi 5. Calcular. Ele também vai pegar os valores, 25, vai dar a média, que é 12,5, só que aqui na URL ele não mostra os valores, então a pessoa não tem como vir aqui e colocar, por exemplo, nota 1 é igual a 10, por exemplo, certo? Vai dar um erro aqui, porque ele não vai achar, ok? E se ele pegar e vir direto aqui e der um Enter, também vai dar erro, porque ele também não vai achar e não vai ter recebido esses dois valores aqui. Então, depois a gente vai aprender a fazer esse tipo de tratamento para não dar erro, ok? Bom, só para dar um pouco mais de aprofundada no PHP, então para a gente fazer algumas coisas diferentes, então a gente enviou aqui, ó, a nota 1 e a nota 2, calculei a média, e eu poderia fazer uma estrutura de condição aqui, verificar se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado. Então, para fazer isso, eu teria que criar uma estrutura condicional se. Então, por exemplo, se, if em inglês, se a média for maior do que 6, por exemplo, então eu vou colocar aqui, ó, echo, o aluno foi aprovado. Else, então se for menor do que 6, echo, o aluno foi reprovado, certo? Então a mesma coisa que a gente tinha lá, se alguma coisa maior que outra, então isso, se não, isso daqui, beleza? Testando lá, ó. Então atualizar, exemplo 10 e 3, calcular, o aluno foi aprovado, então a média foi 6,5. Se eu colocar aqui 3 e 3, então o aluno foi reprovado e a média dele é 3. Está tudo grudado lá, se eu quisesse que desgruda, é só trabalhar com HTML. Então põe um BR para quebrar linha aqui, normal, ok? Ó, BR dentro da tag. Se eu vim e executar novamente, então, lá, aluno reprovado, por aqui 10 de novo, aluno aprovado. Mas se eu quisesse 3 comparações, aí a gente pode melhorar isso daqui. Ó. Então, se não, se a média for menor que 6 e a média for maior que 3, ou maior e igual a 3, então agora é uma nova comparação. Então, vou colocar que o aluno está de exame. O aluno está de exame. Ctrl C, else. E aí, se não, se for menor que 3, aí o aluno está reprovado mesmo. Reprovado. Ok? Agora tem 3 comparações. Se não, se não. Então, se a média for maior que 6, está aprovado. Se não, se a média for menor que 6 e maior que 3, então o aluno está de exame. Se não, o aluno está reprovado. Isso daqui, na prática, nem precisaria pôr, porque se ela não é maior, automaticamente ela já é menor aqui. Certo? Mas vamos deixar assim por enquanto.
Então, vamos lá, voltar, atualizar, então 10, 5. Aluno aprovado, média 7,5, 5, 5. Calcular. O aluno está de exame, média 5 e 5, 1. Está de exame ainda porque é 3. Calcular. Então, reprovado, a média é 2, certo? Então, esse seria nosso if aí para testar se uma coisa ou outra. E eu vou passar aqui mais um último exemplo para a gente treinar uma estrutura de repetição e aí dar uma fortalecida também nessa forma de envio. Então, eu vou criar um novo arquivo. Esse vai ser o nosso form2.php. No form2 eu vou criar aquele template PHP também, aliás, HTML, ok? Vou criar uma H1 aqui, gerador de tabuadas. Vou criar uma HR para criar uma linha e vou criar um formulário. Então, form, método de envia, post, ação, action, tabuada.php. Fecho ele aqui, ok? E aí eu vou criar um label para o campo número. Vou fechar o label aqui. Gerar tabuada do número. Tabuada do número. Input type number. Name número. E o nosso input type submit evalue gerar. Alguns BRs para quebrar a linha. A gente pode fazer isso com CSS, tá? Só para ficar mais simplificado aqui. Bom, então nesse formulário 2 eu criei um formulário que tem um campo só, que é o campo número, que é o que a gente vai utilizar para gerar uma tabuada. Ok? Então aqui eu vou abrir o form2 agora PHP e ele vai mostrar aqui para mim, então, gerador de tabuadas, gerar tabuada do número. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 5, clicar em gerar e aí ele vai abrir para mim então o arquivo tabuada PHP. Ok? Aí deu um erro aqui porque ainda não existe esse arquivo. Não foi encontrado neste servidor. Então a gente vai criar ele aqui. Então, botão direito, new file, tabuada.php. Tabuada PHP. E aí, todo código PHP começa com tag PHP e fecha tag PHP, ok? Para receber os dados, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável que vai armazenar o dado, número. Toda variável começa com cifrão. E a gente coloca o sinal de igual para ela receber algum valor. Eu estou enviando o dado, então lá no formulário 2, via post. Então aqui eu vou colocar cifrão post, abre conchete, fecha conchete. E aqui eu vou dizer qual que é o índice. O índice é o nome do campo. Então qual que é o nome do campo? Número. Name, número. Eu quero pegar o que a pessoa digitou naquele campo. Então lá, número. E aí aqui eu vou mostrar por enquanto assim, ó. Número vezes 0 é igual a número vezes 0, certo? E aí se eu quisesse fazer para o 2, aqui eu vou pôr BR, então concatena com
Bom, vou deixar sem essa concatenação, vou pôr aqui na linha de baixo para a gente ver o que acontece. Então lá, eco número vezes 1 soma com número vezes 1, certo? Bom, então vamos lá. Vou voltar aqui, atualizar, então tabuada do 2, gerar. Ele mostrou, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Só que mostrou um na frente do outro. Então aqui, ó, se eu colocar na frente, que eu quero concatenar, então quero mostrar mais uma informação, ponto, tag br, então ele vai quebrar a linha para mim, joia? Então, ó, se eu der um atualizar, então ele já quebra a linha para mim ali. Se eu voltar aqui e colocar gerar do 3, então ele já vai mudar, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Para mim terminar o meu programa, eu ia ter que repetir isso daqui 10 vezes, certo? Uma vez para o 0, para o 1, depois eu ia ter que pegar isso daqui 2, 2, 3, e aí assim por diante. Ia ficar muito grande o nosso código. Eu não preciso repetir isso daqui 10 vezes para criar o nosso código. Como é um código semelhante, o que muda é apenas o valor aqui que eu quero multiplicar, eu posso criar uma estrutura de repetição, que vai repetir esse código para mim um determinado número de vezes, certo? Que seria semelhante ao para que vocês utilizaram lá no Visual Alg, Visual G. Então, como que funcionaria aqui? Então, a gente criaria o comando for, então, para a variável i, começando, por exemplo, de 0. Então, isso daqui é o valor inicial dela, ela começa de 0. E aí eu vou dizer que o i tem que ser até que o i for, enquanto o i for menor do que 10. E mais, ok? Então, iniciando de 0, enquanto ele for menor do que 10, eu vou incrementando de 1 em 1. Então, esse mais aqui quer dizer mais 1. Então, vale 0, depois a primeira vez que ele executar vale 0, a segunda vez que ele executar vai aumentar mais 1, vai somar 1, então vai valer 0 mais 1, 2 e assim por diante. Joia? E aí o que eu vou mudar aqui? Ó? Então, em vez de multiplicar o número por 0, eu vou multiplicar o número por i. Porque a primeira vez ele vale 0, depois ele vale 1, depois ele vale 2. E aqui também é a mesma coisa. Vou multiplicar o número por i. Certo? Então, vamos lá, salvar e vamos testar. Então, vou gerar do 5, gerar, então lá, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 2, 3, 4. E aí ele gerou até o 9 porque começou a contar do 10. Então aqui eu posso pôr quanto ele for menor ou igual a 10. Então conta o 10 também. Certo? Então gerou pra gente a tabuada do 5, do 7 e assim por diante. Bom, talvez não tenha ficado tão claro aqui. Então, deixa eu fazer um outro exemplo aqui do for. Então, é a mesma coisa. Sempre eu vou ter um comando para iniciar. Então, i é uma variável que a gente sempre utiliza para o for, mas pode ser qualquer variável, j, a, linha, o que você preferir. Então, qual que é o valor inicial dele? Qual que é a condição de parada? Então, ele vai parar quando o i for menor. Enquanto ele for menor, ele vai fazer, certo? A hora que ele não for menor mais, ele não faz mais, então ele vai parar aqui. E qual que vai ser o incremento? Então, de quanto e quanto que ele vai incrementar. Então, vou incrementar de 1 em 1, certo? Se eu vir aqui e der um eco i, por exemplo, e aí eu vou quebrar uma linha aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar os números de 0 até 9, porque é menor. Se eu colocar aqui o igual, aí até 10. Vamos lá. Gerar. Opa.
faltou uma chave aqui em algum lugar, faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Então, sem ponto e vírgula dá errado. Então, atualizar, continuar. Então, ele mostrou os números para mim, certo? O número 0, 1, 2 e assim por diante. Estou mandando ele repetir 10 vezes. Então, começa com 0 até que o i, enquanto o i for menor do que 10, eu vou somando de 1 em 1, certo? E aí eu mando escrever na tela o valor da variável i. Esse i++, ó, só para a gente entender também o comando separado. Então, se eu colocar aqui, ó, cifrão i é igual a 0, então, eco a variável i possui o valor i. Ele vai ter que imprimir aqui que o i possui valor 0, ok? Então, vamos lá, atualizar. A variável i possui valor 0. Se eu colocar aqui, ó, i++, então estou incrementando 1 i. E mandar imprimir de novo, agora ele vai falar que a variável i tem 1, porque sempre quando é mais é mais 1. Atualizar. Então lá, possui valor 0, primeira vez, depois quando executou de novo, agora possui o valor 1. Então aquele for lá, o que ele vai fazer? Ele vai somando de 1 em 1. E aí ele tem uma condição de parada que ele verifica quando o i atinge um valor, um determinado valor, ele para de executar, certo? Então, last repetição. Esse comando aqui, for nosso, vamos lá. Então, esse daqui eu posso substituir por um outro comando de repetição, que é o while, que daí seria praticamente a mesma coisa. O while vai testar enquanto alguma coisa for verdadeira, certo? Então, por exemplo, vou criar aqui uma variável j é igual a 0, então o nosso comando inicial, certo? Então, a variável j minha é igual a 0. Eu vou colocar aqui, ó, enquanto j for menor ou igual a 10, faz alguma coisa. Então, faz o que tiver dentro das chaves aqui, ó. Essa chave abrindo e essa chave fechando, a mesma coisa que chave abrindo e chave fechando, quer dizer, início, fim. Seria o begin e o end. Então, início do para, fim do para. Início do enquanto, fim do enquanto. Certo? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eco, escreve o valor da variável i. E aí um br aqui para quebrar a linha. Br. Vou apagar esse for aqui, ó. Certo? Se eu deixar assim, o meu comando, ele vai mostrar 0, 0, 0 um monte de vezes, porque o i nunca vai ser menor do que 10. Tá vendo que eu não estou alterando o valor da variável i? Aliás, variável j, perdão. Eu mudei aqui para j. Então, j é igual a 0, enquanto j for menor que 0, escreve j na tela. Nunca j vai ser menor do que 10. Aliás, nunca vai ser maior do que 10, então ele sempre vai estar executando. Então, enquanto j for menor, ele é menor, escreve. Então, lá. Isso daqui vai travar o meu navegador, porque ele não tem fim, tem um laço infinito. Aqui deu um erro de chave, lá na linha 12. Para a gente ir acostumando com os erros. Ó. Então, na linha 12, na linha anterior, está faltando ponto e vírgula. Atualizar, vamos lá, continuar. E aí ele está imprimindo 0 aqui, ó. E está executando lá. Vai chegar uma hora que a memória vai ser insuficiente. Ó. Ele não para nunca de imprimir 0. Nunca a variável j é menor do que 0. Ele está trabalhando ainda, processando. Vou parar aqui a execução. Certo? E aí se eu colocar aqui, por exemplo, que a variável j vai subir 1 toda vez que executar, então ele vai executar, escrever isso daqui e vai incrementar 1. Então, ó, j é 0, 0 é menor ou igual a 10? É, então escreve. Soma mais 1 em j. Agora j é 1. 1 é menor
o igual a 10 é menor. Então escreve de novo, soma mais 1. Agora j vale 2. 2 é menor ou igual a 10? Ele vai indo até o j não ser menor mais. A hora que não for menor mais, ele para de executar. Então, vamos lá. Atualizar. Agora ele executou até 10. E aí, se eu quiser concluir a minha tabuada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar a variável que eu recebi, certo? Do formulário, vezes, aí só uma concatenação aqui. Certo? Então, a variável que eu recebi, mais esse texto aqui, mais a variável, aliás, vezes essa variável, mais o sinal de igual, e aí mais a variável número vezes a variável i. E aí mais um concatenador aqui. Isso aqui ficou bem complicadinho, né? Cada um disso daqui está somando um termo. Então, estou pegando o número, agrupando com esse texto, agrupando com o valor do i, agrupando com igual, agrupando com o resultado do cálculo, agrupando com br. Vamos lá. Gerar, e deu um monte de erro. Vamos ver, a variável i não foi reconhecida. Aqui não é i, aqui é j. Ok? Vamos lá mais uma vez, atualizar. Agora ele mostrou certinho a tabuada. Para evitar isso daqui, pessoal, ter que colocar um monte de ponto aqui, eu poderia simplesmente colocar assim, ó, tudo dentro da aspas dupla. Então, vamos lá. E aí volta a ser igual ao código que a gente tinha anteriormente. Certo? Então, número vezes j é igual, é só o cálculo. Vamos ver, o cálculo tem que estar fora. Então, só o cálculo que fica por fora da aspas, porque senão ele vai entender que isso daqui é um texto. Ok? Vou salvar. Tabuada do 9. Aí ele gera para mim a tabuada do 9. Beleza? Então eu vou dar essa aula de hoje fica por aqui, essa introdução do PHP. As dúvidas que vocês tiverem, postem lá na plataforma, no fórum de dúvidas. É possível que essa semana tenha bastante dúvida, porque é o início de uma linguagem nova, que vocês não estão acostumados. Então pode perguntar, pode questionar. As dúvidas que tiver a gente vai sanando por lá, ok? Então um abraço, até a próxima aula.